Senhor? Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos deu força. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 3, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos que alguns irmãos estão viajando, né? E esse feriado prolongado. É bem assim, você pode viajar, pode aí estar saindo um pouquinho que dessa nossa vida é maravilha, né? Os que estão viajando. E cadê aqueles que estão viajando? Onde é que estão? Mas Deus sabe todas as coisas, Sabemos que até aqui o Senhor nos deu força, nos deu graça e nos ajudou. Os irmãos já acharam? Já? 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, e diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia manifesto. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, e não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, toma deitar-te. E foi-se e deitou-se. E o Senhor chamou, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel, Samuel. E se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi-se a Eli. E eis aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. E veio a palavra do Senhor, e esteve, e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe dirão ambas as ovelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado quanto à sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pode se sentar. Irmão, Deus abençoe, viu, irmão? Eu estou ali embaixo. Glória a Deus. Eu acabei, parabéns para o Pai. Toda honra, toda glória. Cada um, irmão, Deus vai dando o seu talento, né? E eu vou confessar algo para os irmãos.
Eu vou falar de mim. Como eu queria ter ficado em casa hoje? Sabia disso? Eu queria hoje ficar em casa. Eu só sentei aqui agora, enquanto o presbítero fazia o dízimo. Para quem não sabe, eu trabalho andando e com peso. E eu mandei mensagem para o Bruno, mandou para mim. Aí depois eu liguei para o Moreno e para o Marcos. Falei, meu Deus, eu acho que hoje eu vou ficar em casa. Mas irmão, aí eu pensei, uns foi viajar, uns não voltaram. Ninguém, irmão, todo mundo tem vontade de ficar em casa. Sim ou não? Sim, irmão. Só que, pastor, o senhor poderia estar viajando também. Sim ou não? Sim. Sim. É pecado? Claro que não, irmão. Você sair para ir para um shopping, para uma praia, você sair com a sua família, você tem que sair mesmo. Tem que sair. Só que não sou eu. A própria Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz assim: cuidado com o dia de inverno e com o dia de sábado. Por quê? No inverno, as formigas, elas não trabalham. E no dia de chuva, o que acontece? Tem festa, tem aniversário. Então, o próprio Cristo nos alerta. Porque, não que é proibido, amém, irmãos? Só que eu vou falar da minha pessoa. Não é porque eu sou pastor, não, viu? Independente disso, eu sou pastor de igreja, independente. Porque a minha adoração é para Ele. Independente de eu ser pastor. Eu não, porque eu sou pastor, Deus me abençoa toda hora. Não, o que foi isso? Você vai aprender o que aconteceu com Eli. Eli, ele era o quê? Ele era um juiz. Ele julgou a Israel, se me foge a memória, 40 anos. E foi um homem que até então estava na direção do Senhor. Só que, irmão, não existe ninguém substituído, Marcos. Só passar mais um gel e ajuda. Escute. Irmãos, ninguém substitui. Conheci uma história de duas mulheres, Ana e Penina, uma história bastante conhecida. E eu acho interessante nessa história, irmão, nessa história, que Ana, o desejo de Ana, era ter um filho. Toda mulher deseja, almeja ter um filho, umas até gêmeos, né? Não está aqui, não, para você. Que é o homem que manda. Uns têm inveja, mas fiquem em paz. Ainda não estão operando, não. Deus pode enviar. Se tiver, Deus sabe, né, Tati? Escute. Ela se arrependeu. E Ana tinha um desejo de ter filho. Aí conheceu uma história que Penina irritava o leite. Irmão, vamos parar para analisar. Se Penina não irritasse Ana, como será que ela ia ser? Acomodada. Como? Acomodada. Ela ia ficar sossegada. Como não? Vamos para nós, vamos trazer nós hoje aqui. Está tudo bem, está tudo legal para mim. Agora, quando aperta o nosso carro um pouquinho de nada, vamos ser sinceros, irmão, nós não busca mais. Nós louva que até chora. Eu louvei a Deus por esse hino que a irmã cantou, que os irmãos estão se lembrando do hino da harpa. Porque os hinos da harpa estão se saindo das igrejas. E eu louvo a Deus que essas cantoras aí, eu louvo a Deus pela vida dela. Já viu o hino que elas colocaram? Fala Deus e o outro lá?
passa a luta, a dificuldade, mas esquece. Não, mas é problema, nós esquecemos disso demais. Só que a Bíblia diz, eu não vou forçar muito, que amanhã eu que vou ministrar e amanhã não perca, porque eu vou falar sobre a Páscoa. Esse aqui é a Páscoa, é o vinho, né? Ovo de Páscoa, chocolate. Mas vai trazer para nós, né, pastor? Certeza. Eu vou dar. Vou conseguir, Aí comércio, viu? Se quiser trazer o meu, pode trazer. Não vou fazer propaganda não, mas pode ser da Cacau Show. Tá bem enjoado. Aí a Bíblia diz que ela irritava. Chega um dia que ela vai buscar o Senhor. E a Bíblia nos relata, irmão, que o profeta Eli olha ela orando no templo, fala, mulher, está precisando o vinho. Em outras palavras, chega, né? Para, né? Aí ela olha e diz, meu Senhor, eu não sou uma mulher ingênua, mas eu estou atribulada disso. Aí a Bíblia nos relata que ele ministra a bênção sobre a vida dela e diz que o Senhor te conceda a sua petição. E o tempo passou. Aí conhecemos uma história que ela tem um filho e põe o nome dele de Samuel. Irmão, qualquer mãe, qualquer uma, não deixava o seu filho na igreja. Você tem coragem? Uma só. Qual que dá mais trabalho? Mas qualquer um vai deixar. Não deixa. Ele também tem gêmeas, viu? Vai viajar para ele, não, que ele também tem 2 milhões. Quem quiser, vou profetizar no final do curso. Aí a Bíblia diz que nasce Samuel e ela entrega ao sacerdócio, ou seja, Samuel começou, irmão, a estar dentro do templo, aprendendo o templo. Irmão, às vezes, se o seu filho, escute só, como eu vi aqui a Lívia louvar, às vezes ele, eu não quero que você vai. Enquanto tiver no meu domínio, vai. Porque depois, mano, que crescer, aí é eles e Deus. Por quê, irmão? Eles têm que aprender o Deus que eu sirvo. Aleluia. Ele tem que aprender as leis estabelecidas que eu estou aprendendo, que eu tenho que passar para eles, que é o bem. Imagine, irmão, ela pega a criança, entrega ao sacerdote e de ano em ano ela ia ver o filho dela. Está pensando que ela ia lá todo dia? Aí eu vou lá ver como Samuel está. Será que Samuel está comendo, está bebendo? Será como é que ele está? O prazer dela foi entregar o filho dela. Se você entender, foi entregar no caminho do Senhor, aonde ele seria uma bênção. Glória a Deus. Só que o tempo passa. E a Bíblia nos diz que um certo dia está lá Samuel deitado. E a Bíblia nos diz que ele não conhecia Deus. Como é que pode você, crente, buscar Deus sem conhecer? Posso dizer uma coisa, irmão? É que hoje não vieram, mas está cheio de gente que às vezes vem para a igreja por obrigação. Você sabia disso ou não sabia? Vai para a igreja, irmão. Se eu e você, presta atenção, verdadeiramente, independente do tempo de crente que você é, independente de cargo eclesiástico, se você e eu
verdadeiramente se entregar, verdadeiramente mesmo a Deus, você vai ver sobrenatural na tua vida. Aleluia. Aí o povo vai querer falar, você não vai ligar, você não vai estar nem aí, porque o seu compromisso é com o Senhor, a sua intimidade é com Ele. Quando você se rasga, quando você se entrega, quando você fala, Senhor, hoje eu vou te adorar, não é hoje não, irmão, não é dia de culto não, é quando você se levantar, obrigado, Senhor, por esse fôlego de vida, é quando você estiver caminhando, trabalhando, dirigindo, andando, Pai, obrigado, Senhor, é você ter a sua comunhão com o Senhor, é você ter a sua intimidade com Deus. Aleluia. Às vezes nós temos intimidade com amigo, com colega, com esposa, e não tem como Deus dar intimidade com o Senhor. É falar, Senhor, senta aqui, eu estou passando isso, papai, eu necessito disso, Senhor, me ajuda, me fortalece. Aí a Bíblia me vai dizer, aleluia, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória, pelo que não temeremos, aleluia, Ele está comigo e Ele está na tua vida. Louvado seja Deus. Obrigado. No mundo de hoje tem muito crente enrolado, se atrapalhando. Me pergunte por quê, pastor? Não está colocando Jesus na frente. Está indo com as forças, com o seu jeito, não é? Deixa eu dizer algo para vocês. O príncipe desse século é o diabo. Se eu, espiritualmente, se eu não me levantar, e você, ele nos derruba. Ele nos derruba. Me pergunte como, pastor? Assim eu não falo. Me pergunte com vontade, como, pastor? No desânimo, na fraqueza, não canseira. Ter canseira física, eu lembro daqui? Cris. Física e a espiritual. Física é uma coisa. A física, quem gosta de dormir, levanta a mão. Oh, levanta a mão das duas. Não, você não fala. Você é vítima. Irmão, você está cansado o dia todo. Você dorme, irmão. A força não, você não gosta. Mas quando nós dormimos e está cansado, você tem que ficar com nós dormir. E aí, gosta? Gosta. Quando dorme, quando acorda, está novinho, fone não está. O psicológico está melhor, não está. Quando você está com sono, irmão, parece que você fica chato. Não estou dizendo que ele fica, não, viu? Só um pouco. Escute. Fica enjoado. Mas quando você. É assim mesmo, né? Do jeito que eu levo. Mas quando você está novo em folha, Leite, opa, a pessoa, você é enjoado, Benício. Para de mandar aqueles vídeos para mim. Eu não falando de pedreiro. Cuidado com a espada para ele. Se você não tiver um dia mal, você manda aqueles vídeos para mim, filho. Eu vou mandar uma palavra. Se você não está bem, mas se você está bem, irmão, aí você manda kkkk. Porque eu mandei para ele, eu estava bem. Mandei um monte de bonequinho dando risada. Mas se você não está, irmão, vamos falar a verdade. Quando nós não estamos no dia bem, independente de ser cristão, só que escuta, isso aí não pode entrar na vida do crente no lado espiritual. Isso aí não. Porque a Bíblia diz que nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas com as ossos espirituais da maldade. Aí a Bíblia diz que Eli se levanta, e a Bíblia diz que o Senhor chama Samuel. A primeira, ele não entendeu. A segunda, ele não entendeu. A terceira, o profeta Eli disse: é o Senhor que está chamando ele. Aleluia, Deus. Olha, irmão, quando Deus fala com Samuel, sabe para que era? Para julgar a casa de Eli.
E a Bíblia diz que ele olha para ele e fala: olha, não me esconda nada, fala tudo. Irmão, escuta. Com Deus, eu posso brincar como eu brinco com o Vinícius, com a Tati, com a Cris, com a minha cunhada, com a Tati, com qualquer um aqui, irmão. Nós podemos brincar. Mas com Deus, ninguém se brinca. E havia um casal de filhos, os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, estavam na casa do Senhor e estavam fazendo aquilo que não estava agradando a Deus. Irmão, pastor não tira ninguém de igreja. Esse negócio sai da igreja por causa de tudo. Não, saiu porque você já queria saber. Ninguém tira ninguém de igreja. Se está firmado na rocha que é Cristo, irmão, já fui chamado de bode. Olha a minha cara. Não tinha problema em Deus. Jesus me ama, é importante. Não é que nós vamos ter inimigo dentro de igreja, não. Agora imagine, você que serve a Deus, você que busca o Senhor, começar a falar a verdade para aquele que já é velho de crente, ele não vai ouvir. Sabe por quê? Você é menino. Você está começando agora. Que nada, filhão, já tem mais tempo. É o que estava acontecendo com ele. Por quê? O Senhor falou: olha, eu estou falando, mas ele não está me dando ouvido. Irmão, deixa eu dizer algo. O nosso compromisso aqui, nessa igreja, é pregar o Evangelho, irmão. Não é machucar ninguém. Não é pôr ninguém para fora da igreja. Não é jogar palavra. Eu sei o problema do mundo, eu vou pregar porque é pregar. Não, eu vou ganhar o que com isso? O que eu vou ganhar? Lembra lá de Balaão e Balaão, quando ele falou: vai lá, amaldiçoa, fala. Aí a Bíblia diz: quando ele chegar, o pai falou: não dá. Pois para esse povo não há encantamento. Não adianta, meu irmão. Ei, escuta. O meu compromisso e o teu compromisso é com o Senhor. Acabou. A Bíblia diz, por isso que quando a Bíblia diz assim: importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Se através do meu testemunho, através do teu testemunho, você está agradando ao Senhor, embora as suas falhas, minhas falhas, fica tranquilo, fica sossegado, que quem cuida de mim, de você, é Ele, é Ele. Eu ainda tenho uma palavra para a tua vida e para a minha vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa não vai ter atingida, não. Só somente adora e glorifica o nome do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. Aleluia! Que força é essa? É uma força que eu não quero. Eu não tenho força mais, espera aí. Eu acredito nenhum, aleluia, que me chamou do lamaçal do pecado. Ele não prometeu riqueza, ele não prometeu nada, a não ser a vida eterna para a tua igreja, a não ser uma morada celestial para mim e para você. Então, em cima dessa promessa, você já pode dar glória. Em cima dessa promessa, você já pode agradecer. Em cima dessa promessa, você tem que já levantar e falar: obrigado, Senhor, porque eu dormi e acordei e o Senhor me sustentou. Eu dormi e acordei e o Senhor me deu força. Louvado seja Deus. Glória a Deus! O que está acontecendo no mundo hoje atual que nós estamos vivendo, fraqueza, irmão, todo mundo tem. Todo mundo tem, não adianta. Independente de ser pastor, qualquer cargo, não tem, porque é carne. É carne, irmão, nós sente. É carne. E aí, às vezes, as pessoas falam: fulano é chato, cortando, não é. É que
outras palavras, vamos trazer para nós. Trabalhou, evangelista. Ele trabalhou, irmão. Só que chegou uma hora que deu aquela chave, aquele sossego. E Deus não poderia falar com ele? Não. Deus não falou com ele. Deus falou com o menino Samuel para julgar a casa de Eli. Sabe qual foi o final de Hófni e Finéias? Morreram. Aonde? Na guerra. Sabe qual foi o final de Eli? Quando ele estava no templo, numa cadeira, se balançando, que ele já tinha um peso elevado, a Bíblia diz que ele cai e quebra o quê? Pescoço. Esse foi o final deles. Só que, e Samuel? Samuel, ele se levanta, unge o rei Saul, que conhecemos. Até que Saul começou bom. Irmão, o problema não é como nós começamos. O problema é como nós é terminar. Eu conheço pessoas, você vai andar agora aí, anda aqui no Lojo aqui, anda ali na Cracolândia, ou outro lugar, muitos vão falar, já peguei muito. Eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fui. E se Jesus voltar hoje? Entrando, esse negócio que eu já fui, nós temos que riscar no nosso calendário. Nós temos que dizer, eu ainda sou, eu ainda continuo. O que eu fui é passado. Ele unge a Saul. Saul começa bem. O que acontece com Saul? Começa a falhar também. Começa a errar também. Começa a consultar deusas. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Saul e ele desobedece. Irmão, ali está as tábuas da lei, tem 10 mandamentos. Biblicamente, tem 613 mandamentos. E não sei quantas proibições, 200 e pouco. Não é só aqueles 10 ali não, viu? Tem mais mandamentos. E esses mandamentos, biblicamente, para nós hoje, sermos 1 e 2. Quem sabe? Amar o seu Deus com toda a tua força, todo o seu entendimento, olha isso é toda a tua força, todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti. Fazendo isso, já era. Você já se enquadrou nesses mandamentos tudinho aí já. Deus levanta, só que ele falha, evangelista. Deus rejeita ele. Deus levanta outro, sim ou não? Sim. Davi falhou, sim ou não? Davi também falhou. Só que Davi, se você for ver na Bíblia, ele nunca colocou deuses estranhos dentro da tua casa. Davi nunca adorou a outro Deus. Ele errou, ele falhou, mas ele não parou, não. Ele continuou na guerra. Sabe qual foi a linhagem que Jesus veio?
da linhagem de Davi. Então, irmão, nós aprendemos hoje aqui e todos os dias que nós não somos fortes o suficiente, mas é Deus, igreja. Só que, peraí, irmão, né? O seu carro não veio para cá só. O seu veio só? Eu vi que foi o ministro que estava dirigindo. Poderia ser Tati. Ele veio só? A motinha ali não veio sozinha? Teve que ter o condutor, teve que ter o motorista para guiar. Senão, não viria aqui sozinho. Amanhã é outro dia. Já vamos passar. Já vamos terminar para vocês comerem suas pizzas. Tem culto amanhã. A perua não vai vir só. O seu carro vai vir só? Só se a sua esposa for certa. A gente está entendendo, irmão? Depende de nós, igreja. Eu tenho que ter esforço. Eu tenho que ter vontade, desejo de adorar a Deus. Irmão, é que nós lemos a Bíblia assim, com uma facilidade tão assim, tão rápida. Mas imagine você ter uma mulher do seu pé. Quem trabalha em firma ali, ou quem tem um vizinho abençoado lá da sua casa, que pega no pé ou em algum lugar, vamos falar a verdade, é complicado. É só Deus para dar graça. E aquela mulher venceu a primeira etapa. E nós vemos que Samuel cresce no templo, aprendeu no templo, aí depois você vê o que Samuel se tornou. Por que ele se tornou tudo isso? Ele teve que aprender aonde, igreja? No templo. Onde é o templo? É a igreja. Aí nós ouvimos a Bíblia. Ai, Moisés abriu o mar vermelho. Moisés não, Deus. Mas quanto tempo Moisés ficou na casa de Faraó? Quem sabe? 40 anos. Aprendeu a lei egípcia. A Bíblia diz que Samuel ele vai ungindo os profetas. Da onde que sai a primeira escola bíblica dominical? Um dos primeiros, sabe quem foi? Samuel e Elias. Lembra aquele versículo quando ele estava num carro que era pequeno? Ele falou: vai pegar madeira porque o lugar está pequeno. Eles estavam num lugar, numa escola de profeta. Então, irmão, cada vez que nós saímos dos nossos lares e vemos para a casa do Senhor, é um aprendizado para a minha vida e para a tua vida, é para a minha alma e para a tua alma. O próprio salmista, capítulo 27, 4, ele diz: uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar e aprender no seu templo. Irmão, escuta, antes de nós conhecer o Evangelho, antes de nós conhecer, quem gostava de balada, Leite, ia para balada. Quem gostava de vazio, ia para vazio. O senhor não, irmão? Sim. Quem gostava de ir para vários lugares, ia para vários lugares. Não era assim, irmão? Só que agora? E agora? Não vou mais para balada. Nunca gostei, nunca fui. Não vou para vazio. Quem vai para vazio aí, levanta a mão. Quem vai para balada, levanta a mão. Qual o lugar que nós temos que nos refugiar? Aqui, igreja. Antes eu até entendo, Vinícius, mas não entendi mesmo. Quando você subir aquela escada lá, vou bater o quarto para ele para lá.
verdade, não. Antes de nós não sermos evangélicos, o que você era? Lembra aí. Quem gostava de tomar uma? Não vamos julgar aqui. Lembra aí quem você era. Agora, peraí, um dia você tirar para ir para o shopping, para sua família, você sair, beleza, você está certo. Deus não vai castigar você não. Você ir no casamento, você ir no... Não, Deus não vai castigar você não. Agora, peraí. Eu não vou para a festa. Eu não vou para o casamento. Independente disso, em primeiro lugar, se eu não tenho compromisso, é a obra do Senhor. É eu ter desejo. Aí que eu já estou entendendo, irmão. É você ter desejo. Pastor, às vezes eu não tenho, então peça para Deus. Pai, coloca o desejo em mim. Pai, me dá força para mim ter vontade de eu te buscar. Pai, me dá graça, Senhor. Porque, irmão, as dificuldades, as lutas, as situações do dia a dia vai nos abatendo. Mas se eu olhar para o alvo que é Cristo, peraí, quem me transformou foi Ele, quem me libertou foi Ele, quem fez morada na minha vida foi Ele, quem me tirou quando eu estava lá, quando eu estava perdido foi Ele. Então, onde é que eu vou adorar a Ele? Onde eu vou buscar a Ele? Porque Samuel, ele aprendeu na igreja, no templo. E ele foi aprendendo ali com Eli. E depois ele foi o quê? Ele se tornou o quê? Juiz. Se tornou o quê? Profeta. E ele julgou quem? Israel. Então, irmão, tudo da nossa vida, tudo na nossa vida tem que haver um esforço. Tudo na nossa vida. Eu não estou dizendo que só vir para a igreja, não, em todos os sentidos. Se nós não nos esforçar, não tem um trabalho ali para você vir amanhã. Que hora tem que estar lá? 7 horas. Aí para o relógio para despertar já 8 horas já para não ir. Esqueci. Perdi a hora. Não sei o quê. Aí perde. Aí vai pôr a culpa em fulano, Beltrano, Ciclano. Então tudo na nossa vida nós temos que nos esforçar. Amém, igreja? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus nos dê a graça. Que Deus nos fortaleça a cada dia. Assim como Deus falou sobre a vida de Eli, e ele deu ouvido. Cada vez, seja eu, seja qualquer um de vocês, que ministra esse livro aqui, é a palavra do Senhor. É a Bíblia, não é de ninguém. Se um dia o Vinícius ministrar, não é ele que está ministrando. A não ser se ele falar dele, mas se ele estiver falando da Bíblia, da palavra, eu tenho que respeitar a palavra. Se for um mar, eu tenho que respeitar ele que está pregando uma palavra. Eu tenho que dar ouvido porque é a palavra, independente. Qualquer um de nós, irmão, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia já está escrita, igreja. O nosso intuito aqui é só abrir, ler e obedecer, tentar entrar aqui no trecho, independente das minhas falhas, das suas falhas, dos meus problemas, dos seus problemas, que todo mundo tem, mas o nosso alvo é Cristo Jesus. Assim como Deus falou para Eli, para Samuel, ou seja, ele não entendia, a partir daquele momento, era o chamado de Deus na vida de Samuel. Depois ele não parou mais. Aleluia. Amém, igreja? Então, que nós possamos nos inspirar nessa história. É história, como todas que nós falamos da Bíblia, que nós temos que guardar na tábua do nosso coração. Eu não teria coragem de pegar um filho meu e deixar dentro da igreja durante 10, 12 anos e eu ir lá ver ele de ano em ano e entregar
Quem teria essa coragem? E assim ela o fez. Que Deus abençoe a tua vida. Convida você a se colocar de pé para nós orar ao Senhor e agradecer a Deus